Conceda a palavra ao senhor Jefferson Carvalho da Silva, vice-presidente de Relações Institucionais da ABRAC e coordenador da Comissão Técnica Compliance. Obrigado pela presença. Senhores deputados, a todos os presentes, autoridades, em nome da ABRAC, agradeço a oportunidade de estar aqui, reforço os parabéns pela iniciativa. A ideia de programa de compliance, programa de integridade, ela está alinhada com tudo o que a gente tem visto no mundo. A ABRAC é a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade, eu tenho uma pequena apresentação. Na sequência, teria o senhor Carlos Figueiredo, mas ele abriu mão do tempo, ele também estaria como ABRAC, então reforça a minha fala. Tentarei ser breve e respeitar o tempo que foi dado. A Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade é a associação que congrega os organismos de certificação, inspeção, laboratório e verificação do país. A gente representa cerca de 95% dos certificados emitidos no país e temos a satisfação, por ser uma organização que trafega, como a gente brinca, do foguete ao alfinete, passando por praticamente todos os setores de mercado do país, a gente tem o privilégio de conseguir ter uma visão pragmática da maioria dos temas. Bom, essa frase resume bem o que é o processo de certificação, mas antes da gente iniciar, eu gostaria de colocando o carro na frente dos bois, se tem sido falado que esse é um projeto bastante inovador e se tem também trazido à luz aqui questões prós e contras, mas, em especial, a preocupação com custos e a real efetividade, ganhos reais para o Estado, para a sociedade e para o mercado em relação ao uso da certificação. Como uma primeira proposição, eu acho que dentro das práticas mais modernas de gestão, quando a gente traz algo inovador, eu acho que eu lanço aqui uma proposição que também é um pequeno desafio, que a própria lei traga um instrumento para daqui 5 ou 10 anos testar se ela funcionou. Porque a gente acredita que, a despeito de, no primeiro momento, trazer algum grau de custo, como, por exemplo, o próprio custo inerente à implementação do programa de integridade, a gente acredita que isso pode trazer ganhos enormes para a administração, tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista econômico. Então, eu lanço aqui a ideia de que se cria uma comissão, a lei preveja indicadores e instrumentos para testar sua efetividade daqui a uns anos, porque a gente está tratando de elementos hoje, pontos que seriam negativos dentro de um grau de subjetividade. Eu brinco que os argumentos mais perigosos são os mais sedutores, porque, de maneira geral, eles estão revestidos de uma lógica muito interessante, muito atraente. Bom, confiança não é saber tudo sobre uma pessoa. Confiança é não precisar saber nada. A falta de confiança está afetando a dinâmica de negócios. Então, o controle do controle do controle do controle, e uma ponte só resiste porque ela é flexível e não porque ela é rígida. Adicionar mais concreto só vai torná-la mais frágil. A gente precisa adicionar inteligência. Bom, qual que é a ideia que a gente está trazendo, né? A ideia do compliance, ela não é uma inovação estritamente do Brasil, já a própria Nações Unidas com anticorrupção, o CDE, que foi falado aqui bastante. Existem instrumentos rodando isso lá do FCPA, lá de 70 e pouco. E aí a gente chega na nossa própria lei de anticorrupção federal, que tem o capítulo lá 4 de Programa de Integridade. E isso nada mais é que um sistema de gestão com outro nome, né? A ideia é que existem mecanismos que podem contribuir a demonstrar a eficácia e a efetividade do programa de integridade. E, para isso, já tem, inclusive, uma norma internacional. E fala, poxa, uma norma é uma jabuticaba. Não é. A ISO 37001 foi criada a partir da solicitação. A ISO não cria nada, ela atende à demanda da sociedade. Foi criada por uma solicitação de diversos países, um comitê com 37 países, Brasil dentro, discutida durante 3 anos, com 5 etapas de consulta pública em nível mundial. Ela carrega a legitimidade. Ela é um instrumento que traz o que há de mais moderno e está completamente alinhado
com o que pede a própria nossa legislação de suborno e o próprio aqui legislação que propõe a Assembleia aqui em Minas. Então, ela está completamente alinhada, a base de todos, desde um programa de compliance até a ISO 37 é a mesma, e o conteúdo dessa norma não traz nenhuma inovação. O que se pede para um programa de integridade, essa norma tem. A diferença é que, ao ter um programa baseado na ISO 37, eu sei o que ele contém. Ele não é mais uma caixa preta, porque a estruturação é a mesma aqui, na França, em Portugal, no EAPOC, ao Chuí, ele faz sentido e aí possui uma tecla SAP que dá o grau de conforto esperado. E por que confiar num pedaço de papel emitido por uma certificadora? O próprio Inmetro traz a definição de acreditação, e essa é a palavra-chave. O que é a acreditação? É o mecanismo pelo qual o Inmetro confirma que aquela organização, a certificadora, possui uma estrutura e confiança em relação aos seus processos. Isso ocorre, análise documental, eles vêm na nossa casa nos auditar e eles vão em campo, eles fazem uma coisa chamada auditoria testemunho, em que eles ficam o tempo inteiro do lado da nossa equipe, vendo a gente auditar. Esse processo é repetido anualmente. Metade avalia a nossa competência técnica, e a gente tem que conter especialistas em compliance, controles internos, legislação na nossa equipe. Metade avalia o nosso próprio compliance, como é que a gente assegura independência, imparcialidade, objetividade e ausência de conflito de interesse nas nossas decisões, permitindo, inclusive, o Inmetro que a gente coloque o selo do Inmetro no nosso certificado. Isso tudo está preso a uma cadeia de governança, porque se achar que as empresas certificadas não estão adequadas, podem fazer denúncias a nós e nós temos que investigar. A empresa pode perder o certificado. Da mesma forma, se o mercado, a sociedade ou o governo achar que o nosso trabalho não é de confiança por qualquer razão, técnica ou reputacional, pode fazer uma reclamação no Inmetro que pode ensejar até o cancelamento da nossa acreditação. Tudo isso traz o grau de confiança que a gente espera. E o que a gente vê, falando objetivamente da nossa proposta? A gente vê que, da forma como está hoje, pode trazer algum grau de insegurança jurídica, em especial para o gestor e para a própria empresa, porque há um grau de subjetividade em relação ao próprio processo. Isso gera riscos ao agente público, tá? E a ISO 37, nesse caso, ela pode gerar um conforto a todo. Qual é a proposta, essencialmente? De um lado de cá, aqui só para trazer um exemplo lúdico, a gente tem o governo, do outro lado de cá a empresa, que quer estabelecer uma relação que envolve dinheiro. Hoje, o mecanismo prevê uma autodeclaração, que é válida, mas tem que avaliar isso para contratos maiores, como já foi colocado, que gera um grau de insegurança do lado de cá, que tem que verificar a efetividade desse programa e ele fica com receio de todo o risco jurídico relacionado a essa responsabilidade de verificar a efetividade. Nesse caso, a lei hoje pede o programa de integridade. Nossa proposta é que peça a certificação ISO 37001, no nosso caso, em até 11 meses ou 12 meses. Tá? Essa é essencialmente a nossa proposta. A gente vai estar apresentando uma proposição e, em nome da ABRAC, agradeço o tempo concedido e desejo muito sucesso na implementação dessa legislação. Obrigado.